Aonde você acha que eu tô, hein? Parece um lugar tranquilo, pacífico, pacato, certo? Olha, hoje sim. Mas esse lugar ele carrega uma história de crueldade, de tirania e de sofrimento. Há 80 anos atrás, durante a Segunda Guerra Mundial, esse lugar era um campo de concentração aqui na Alemanha que funcionou entre 1936 e 1945. O nome desse lugar é difícil de pronunciar. É Sachsenhausen. E ele foi um dos primeiros campos de concentração construídos pelo regime nazista. Nesse lugar, os nazistas executaram cruelmente um número estimado de 50 mil pessoas. Mas o número de prisioneiros que passaram por aqui foi muito maior, cerca de 200 mil pessoas. Contudo, pouca gente fala disso, mas aqui não foram só os nazistas não que cometeram atrocidades, como eu vou contar e vou mostrar para você no final, e isso vai te surpreender. Agora, foi aqui nesse campo que os nazistas deram os primeiros passos na sua política industrial de extermínio de pessoas que eram consideradas aí indesejadas. Primeiro, eles usaram esse campo para confinar presos políticos do regime. Políticos importantes que não eram nazistas foram presos e foram assassinados, assim como sindicalistas e também líderes religiosos. Os nazistas, eles queriam construir uma unanimidade na sociedade. Eles queriam eliminar a pluralidade, as diferenças. Pouco tempo depois, milhares de judeus foram também trazidos para cá. Além de presos políticos e judeus, os nazistas também prenderam ou exterminaram nesse campo aqui ciganos, homossexuais e até testemunhas de Jeová. Aqui não era propriamente um campo de concentração de extermínio como Auschwitz, mas milhares morreram sendo executados ou vítimas de tortura, de doenças e de fome. Existia até um lugar chamado de Estação Z, que era usado para matar de forma sistemática e eficiente os presos. Mas não parava por aí, gente. Esse campo aqui também era usado para fazer experimentos médicos cruéis e desumanos com os presos. Eles faziam testes com vacinas, infecções controladas e mutilações. E claro que faziam tudo isso sem o consentimento dos presos. Algo importante para ter em mente é que os nazistas eles também eliminaram os doentes e as pessoas com deficiências. Eles queriam construir uma raça pura e eles desumanizavam seus inimigos. E agora eu vou te contar como que os horrores de Sachsenhausen não pararam com o final da guerra. Os soviéticos, eles libertaram o campo em 1945, mas em seguida eles passaram a usar esse campo para eles prenderem não só ex-nazistas, mas também opositores políticos e civis. E eles mataram aqui mais de 12 mil pessoas. O comunismo, o socialismo, eles pregam o amor, a solidariedade, mas eles executam ódio, morte, crueldade e sofrimento. A esquerda cultua uma ideologia que produz, gente, isso aí. Deltan, mas o nazismo que antes controlava os campos não era de extrema direita? Olha, o que a direita defende é liberdade de expressão e liberdade econômica. Para que algo seja então interpretado como extrema direita, então deveria defender a liberdade ao extremo. E o nazismo foi o oposto disso. O nazismo executou dirigismo estatal, planejamento econômico, eles interferiram até nos preços das mercadorias. E no plano da liberdade individual, o nazismo censurava, prendia opositores e até mesmo queimava livros. Ou seja, totalmente oposto do que a direita defende. Bom, hoje eu vim aqui conhecer a terrível história desse lugar em nome da preservação da memória do Holocausto, de todas as suas vítimas e para conhecer a história do momento mais perverso da humanidade. Porque é apenas a preservação da memória e a compreensão da história que vai impedir a repetição dos crimes e dos erros terríveis que aconteceram aqui. É especialmente importante a gente conhecer essa história nesse momento atual, em que o antissemitismo está crescendo no mundo, em que Israel está em guerra contra o terror. Isso aqui tem que ser um marco de defesa da pluralidade e da tolerância. Agora, a tolerância ela tem que ser interpretada e entendida adequadamente. Tolerar, gente, não é você se abster de críticas morais, não. Fazer crítica moral contra comportamento, isso sempre é democrático. A crítica moral de comportamento está no centro da liberdade de expressão. Tolerar significa, na verdade, você não usar a violência, a força física contra as pessoas de quem você discorda. É reconhecer que todos nós estamos sujeitos a erros, ainda que nós possamos ou devamos ter firmes convicções. E tolerar
é reservar a intolerância, como quando a gente criminaliza comportamentos humanos, quando a gente pune com prisão, etc., você reservar isso a casos realmente graves. E não quando, por exemplo, alguém picha uma estátua com batom. A gente tem muito que aprender e discutir sobre tolerância e intolerância na sociedade brasileira, não é mesmo? Olha, a partir de agora eu vou gravar aqui alguns vídeos, alguns takes, vou tirar algumas fotos para compartilhar com vocês o que eu estou vendo aqui, o que eu sinto por aqui nesse campo de concentração. Até já! Aqui é a entrada do campo de concentração propriamente dito, e aqui ficavam os funcionários aqui administrativos, inclusive aqueles que praticavam a tortura. E tinha um posto de vigilância ali em cima, e vocês vão ver aqui ao redor, aqui, ó, vários postos de vigilância em que os soldados ficavam. E o portão aqui ele ficava aberto, porque os soldados, os presos, eles não ficavam só confinados aqui dentro, eles também eram levados para trabalhos forçados fora. E aqui você vê como que era a proteção aqui. Não é uma grande proteção como dos presídios atuais, mas você tem aqui um arame farpado, primeiro de baixo a cima, com aquele arame farpado de rolo, e depois um muro também com arame farpado em cima. Saindo aqui da área central do campo de concentração, que é onde ficavam os pavilhões aqui com os presos, a gente entra aqui nessa área aqui da enfermaria, a área externa da enfermaria, para onde eram trazidos doentes. E quando vinham jornalistas, quando vinha gente de fora, aí eles traziam para uma ala melhor aqui, que mostrava um tratamento aparentemente digno. Mas eles tinham muito mais doentes do que a capacidade da enfermaria, e eles traziam aqui uma série de pessoas para fazer experimentos médicos sem o consentimento, é claro, das pessoas. Experimentos cruéis, desumanos com as pessoas. Eu estou aqui na área de enfermaria do campo de concentração, que tinha 800 leitos, mas tinha ali permanentemente 2.000 pessoas sendo tratadas. Tinha cama ali, áreas em que as camas eram ocupadas por 2 ou mais pessoas. Esse aqui eram os banheiros em que eles tomavam banho antes de eles entrarem propriamente aí na área de enfermaria. E eles usaram essa área aqui também para fazer uma série de experimentos humanos. Eles fizeram mais de 20 tipos de experimentos humanos com pessoas. Por exemplo, eles pegaram crianças judias e eles infectaram com hepatite. 11 crianças judias para verificar como que ia se desenvolver hepatite, para fazer testes com vacinas, tentativas de cura, mas é claro que sem o consentimento das pessoas. Essa aqui era uma sala que foi usada para dissecação aí de pessoas mortas e depois acabou sendo usada como uma cozinha aqui. Aqui a gente está num subsolo aqui das enfermarias. Eu já vou mostrar para vocês como é que é a área lá de cima. Aqui a gente tem um prédio da prisão que foi construído pelos próprios prisioneiros ali por 1937. E um dos castigos cruéis que eram aplicados a eles eram pendurá-los por horas nessas estacas aqui, presos pelas mãos. A pena mais leve aqui, nessas 80 celas aqui nesse pavilhão, era você manter as pessoas em isolamento por 4 a 6 semanas. Mas tinha uma série de outras punições que eram aplicadas aqui. Uma delas era manter as pessoas presas aqui em isolamento, e a pessoa não podia nem sentar, nem deitar ao longo de todo o dia. Além disso, eles prendiam por vezes as pessoas uma espécie aí de algema no centro da cela, no chão, ó, como essa que tem aqui, ó, e açoitavam a pessoa com as nádegas expostas, açoitavam a pessoa. Várias vezes a pessoa ficava presa também sem luz solar, e nessas celas aqui, nesses cubículos. Aqui a gente vê um desenho que mostra como muitas vezes na mesma cama tinha ali 2, 3 pessoas alocadas na mesma cama. E eles tinham diferença entre os diferentes prisioneiros. Os judeus eram identificados, eles não entravam na enfermaria para tratamento, não eram tratados aqui, tinham que ser tratados por colegas mesmo, no escuro, como eles diziam. Mas é claro que eram trazidos para cá para também fazer experimentos, aí sim. No começo do funcionamento do campo de concentração, os cadáveres eles eram acumulados na enfermaria. Mas depois, conforme o tempo passou, veio a guerra e começou a acumular muito cadáver. Eles fizeram uma construção em um subsolo aqui com mais de 200 metros quadrados só para colocar os cadáveres e para dissecá-los. E aí os médicos da SS, eles faziam autópsias nos cadáveres e eles tinham 6 causas de morte que eles podiam apontar. Dentre essas causas de morte estava tuberculose, idade avançada, ataque cardíaco,
e outros problemas, câncer, mas não estava nenhuma morte causada por violência, assassinato. Isso não aparecia dentre as causas de mortes que eles podiam assinalar. Esse aqui era um dos alojamentos aqui em que os judeus particularmente ficavam, e aqui, só aqui nesse espacinho aqui, ficavam aí 250 pessoas. E os soldados da SS poderiam torturar as pessoas em qualquer lugar, a qualquer momento. E essa parte aqui é uma parte particularmente aqui cruel. As pessoas tinham que acordar, ficar prontas, comiam uma ração, se lavavam em meia hora. Eles podiam usar o banheiro aqui 2 vezes no dia, raramente 3 vezes no meio do dia. Mas eles podiam usar, se fosse para urinar, fosse para o que fosse, 2 vezes no dia. E existem registros de casos em que os agentes da SS afogaram pessoas nas latrinas. Nesse lugar aqui, em tese, eles distribuíam aqui escovas de dentes, etc., mas era um lugar bem apertado, e pessoas que não podiam trabalhar, muitas vezes eram ordenadas ficar aqui, de pé, sem sentar o dia inteiro, sem poder tocar em nada, e ficavam paradas o dia inteiro aqui. E às vezes eles colocavam várias pessoas aqui dentro e fechavam tudo para sufocar as pessoas. Nessa outra área aqui, era a área de banho, em que a água jorrava do meio, e várias pessoas tinham que se apertar aqui. Por vezes 400 pessoas se apertavam nessa sala, várias tomavam banho ao mesmo tempo. Aquela área ali era uma área de lavar os pés. Existem registros de casos de pessoas que foram afogadas também pelos soldados nazistas nessa área aqui de lavar os pés. Porque, como eu disse, eles podiam torturar, fazer mal para as pessoas a hora que fosse, em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu estou aqui agora no centro do campo de concentração. Se você vê hoje aqui é uma zona aberta, mas cada uma dessas caixas aqui, ó, com pedregulho aqui, ó, cada uma delas, ali tem outro, lá tem outro. Cada um desses era um pavilhão em que os presos eram mantidos. O formato aqui do campo de concentração é no formato de um triângulo. E você tem lá, ó, postos de vigia. 3 grandes postos, um em cada vértice do triângulo, um lá e um lá, perto da enfermaria. E, além desses postos dos vértices dos triângulos, você tem postos intermediários aqui, ó, de vigilância, em que ficavam vigias, e eles não só vigiavam, mas eles tinham ordens para matar quem buscasse fugir, e volta e meia eles também aleatoriamente eles maltratavam, praticavam maus tratos contra as pessoas presas aqui no campo. Andar aqui no campo de concentração é algo que impacta muita gente, é algo profundamente triste. Várias pessoas estão andando por aqui, todo mundo fala em voz baixa, faz silêncio. É um momento, acho que, de reflexão sobre aquilo que tem de pior no ser humano, sobre toda a crueldade, maldade de que o ser humano é capaz, e também sobre o sofrimento de tanta gente que estava aqui, oprimida, que não tinha o que fazer e que foi tratada muito pior do que animal, muito pior do que objetos nas mãos de outros seres humanos que desumanificaram as pessoas e trataram elas cruelmente. E depois de tudo o que aconteceu aqui, foram feitas algumas pesquisas para tentar entender até que ponto que o ser humano pode chegar. Um desses pesquisadores foi o psicólogo Stanley Milgram, e ele fez alguns experimentos para testar a força da alegação de soldados nazistas que estavam aqui em postos como esse aqui de vigilância, que estavam lá na enfermaria praticando experimentos humanos, que estavam maltratando os presos, para testar a força do argumento desses soldados de que eles estavam apenas cumprindo ordens. E foram feitos experimentos, por exemplo, em que um cientista pegava pessoas aleatórias na rua, essas pessoas iam perante um pretenso cientista, mas era um ator na verdade, e esse ator cientista fazia essas pessoas participarem ali do experimento em que elas aplicavam choque elétrico em outra pessoa. E essas pessoas poderiam interromper o experimento, sair, mas a pessoa que estava conduzindo, um pretenso cientista, ele incentivava que as pessoas seguissem por 4 vezes antes da pessoa parar. E o que se descobriu é que seres humanos, nós todos, debaixo de ordens hierárquicas, debaixo de pessoas cruéis, nós somos capazes todos de praticar atrocidades. Por isso é importante a vigilância, o cuidado com a tolerância, com o amor, os valores que a gente carrega, defender a pluralidade, a tolerância, o respeito, a dignidade do ser humano na sociedade. Porque isso aqui nos faz lembrar aquilo que de pior o ser humano é capaz de fazer. E isso tem que nos levar para o outro lado dessa moeda, para a gente buscar o nosso melhor, para a gente buscar sempre desenvolver, manter, exercitar as virtudes, a tolerância, o amor e o respeito. A gente está deixando o campo de concentração aqui de Sachsenhausen aqui profundamente impactados com as atrocidades que aconteceram aqui.
E algo que me machuca muito também é saber que muitos cristãos apoiaram o regime que praticou atrocidades, chegando a colocar suásticas, símbolos nazistas nos púlpitos. Apoiaram o regime que foi capaz de praticar coisas absolutamente desumanas. Não é que a gente não quer chegar perto disso, quer ficar absolutamente longe disso. Isso aqui se afasta de tudo que uma pessoa cristã pode acreditar, de amor a Deus e ao próximo, de respeito, de cuidado com as pessoas. É isso mesmo. A gente sai com o coração pesado, porque é um lugar que nos invoca muita tristeza, de pensar que as pessoas eram aqui tratadas dessa forma, como se não fossem seres humanos. Que Deus nos ajude, que isso nunca mais se repita na humanidade e que esses lugares sirvam de memorial e de exemplo do que a gente nunca mais quer ver que aconteça. Foram muitas pessoas que passaram por aqui, eram centenas, dezenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo e sofrendo na mão de outras pessoas que se achavam no direito de tratá-las daquela forma porque acreditavam ser superiores. Então serve de exemplo do que o ser humano é capaz de fazer, até onde a gente é capaz de chegar e que isso nunca mais se repita. É assim, lembrando, foram 200 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas mortas. Quantos alojamentos? 62 alojamentos, com mais ou menos 400 pessoas em cada um. Todo o tempo. Pessoas iam, pessoas voltavam, mas esse campo de concentração era um campo pequeno, ele é bem perto de Berlim, ele era mais um lugar para prisioneiros mais políticos. Não era um campo de extermínio, mas mesmo assim, muitas e muitas pessoas foram exterminadas aqui. E ele só foi desativado depois da guerra e muitas partes destruídas e ficou hoje como um lugar de memorial, né? Um lugar para que as pessoas venham para entenderem o que aconteceu e percebam a que ponto que a humanidade chegou. Assim, quando a gente fala que a gente aprende por imitação na vida, a gente tem que aprender dos dois lados com imitação. Imitar o que é bom e ver aquilo que é ruim. E fazer o contrário, né? Nos afastar de tudo aquilo que possa ser ruim. É isso aí. Que a gente possa sair daqui com essa memória, com essa mensagem, com essa inspiração de fazer tudo diferente. E nunca mais na nossa história da humanidade a gente chegar perto de qualquer coisa relacionada a isso. É isso mesmo. Sala 600 do Palácio da Justiça aqui de Nuremberg. Aqui foram condenadas 36 pessoas à pena de morte, 23 pessoas à prisão perpétua. E essa aqui é a sala de julgamento. Os réus entravam por essa porta aqui que você vê, ó. E eles se posicionavam ali, ó. Aquele era o lugar dos réus. Aqui na frente ficavam os advogados. Lá naquele cantinho, as pessoas que faziam a tradução. Ali era o lugar das testemunhas. Aqui ficava uma série de advogados. Gente, era muita gente que ficava. Foram 12 julgamentos secundários mais um principal. O principal aconteceu entre 1945 e 1946 e julgou aí 24 pessoas, sendo que 12 delas foram condenadas à morte, 3 à prisão perpétua e outros receberam penas menores ou foram absolvidos. Então imagine o tanto de advogado que ficava aqui. Aqui nessa ponta, aqui, ó, ficava o promotor, olhando para os juízes. Os juízes ficavam aqui. Ali era o lugar que ficava a testemunha. Na frente dos juízes, os juízes ficavam ali. Na frente dos juízes aqui, ficaram as pessoas que ficavam fazendo a transcrição do julgamento. E tinha um espaço bem grande, que é aqui onde estão as pessoas, que era uma arquibancada para trás, em que ficava a imprensa para registrar o que estava acontecendo nesse julgamento histórico. Esse tribunal de Nuremberg ele foi criado especificamente para julgar os crimes do nazismo. Depois da guerra, foi um tribunal de exceção. E depois dos julgamentos, teve 2 tipos de reação na sociedade. Um tipo de reação foi dizer que a justiça ganhou do arbítrio, e um segundo tipo de reação principal foi entender que era uma punição muito pequena para o tamanho das atrocidades que tinham sido praticadas. De modo muito menor, surgiram pessoas também que criticaram o fato de que foi um tribunal de exceção, que não existiam os crimes pelos quais as pessoas foram julgadas, foram crimes criados depois, e uma série de outras críticas baseadas aí na questão do devido processo legal. Então, esse aqui foi o ambiente em que os nazistas foram julgados, e isso abriu espaço a toda a discussão que aconteceu a partir dessas atrocidades, inclusive aqui no tribunal, foi o que abriu espaço para depois se criar o Tribunal da Guerra Civil de Ruanda,
o tribunal em relação aos crimes da Iugoslávia, e tudo redundou depois no grande Tribunal Penal Internacional, que hoje julga os crimes contra a humanidade. Também nessa época aí, entre 45 e 50, surgiram também a Convenção contra o Genocídio e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, esse aqui é uma sala histórica que registra a condenação, que a justiça, mais cedo ou mais tarde, ela precisa vir e precisa, inclusive, servir, como diz lá a carta de Paulo em Romanos 13, precisa servir como uma espada sobre aqueles que praticam o mal.